Tá. Boa noite, professor. Vamos começar a apresentação do projeto aqui. Basicamente, o projeto é com a empresa Softex, é um sistema de gerenciamento de coworking. Muitas organizações atualmente utilizam o sistema híbrido de modelo de trabalho, e isso, em algumas empresas que têm mais colaboradores em um escritório menor, gera algum problema em relação a reservas de cadeiras, acaba que o escritório fica bastante lotado, e também eles têm esse problema com salas de reunião. Então, basicamente, deixa eu só ver se eu estou gravando. Estou gravando sim. Então, basicamente, são muitas pessoas para poucos lugares e salas de reunião, e a resolução a solução que eles tiveram para isso foram. Deixa eu trocar para contexto e necessidade. Basicamente. Opa, não, aqui não. Ok, ok. Então, basicamente, eles precisam melhorar o processo que tem. Qual é o processo? É organizar lugares e salas de reunião por planilhas, né? E isso é feito de maneira morosa e muito suscetível a erro e acaba tendo um gasto imenso de energia de colaboradores do administrativo para que esse planejamento ocorra da melhor forma. E aí a gente citou esses 5 objetivos principais desse software que a gente está querendo produzir, que é eliminar a ineficiência do processo atual. Já está bem detalhado, mas basicamente é feito em planilhas e tem bastante, existem bastante erros e é bem suscetível a falha esse processo. E otimizar a utilização do espaço, que como é feito por planilhas, às vezes esquece alguma sala ou algum lugar, porque são diversos lugares, diversos colaboradores e diversos dias para você manter essa estrutura é muito difícil. Aumentar a produtividade interna, quando a gente cita esse objetivo, é visando o colaborador que gasta o tempo dele para lidar com essa reserva, com esse lugar, com essa necessidade da empresa, proporcionar autonomia e conveniência. Então, basicamente, as pessoas não escolhem os próprios lugares, então a gente vai ter essa melhora, esse ganho. E por último, o nosso último objetivo é ampliar a visibilidade estratégica para a gestão. O que a gente quer dizer com isso? A gente vai poder falar, pô, aqui tá tendo um gargalo segunda, terça e quarta, essas salas são muito utilizadas, essas são menos. Então eles vão poder olhar com um olhar de insights para cima desses dados. As nossas características da solução são 5, que é reservar salas e estações, visualização e mapa de ocupação, relatórios de gestão, administração e permissões e integrações externas. Todas essas são linkadas com objetivos, só clicar aqui vai linkar com o objetivo. Isso aqui é um exemplo de cliquei e aparece aqui. Basicamente, vamos falar agora dos requisitos do sistema. Basicamente, a gente tem 12 requisitos, eu vou passar rapidão neles, todos são muito bem detalhados aqui. Então, e também a sua criticidade, conforme foi conversado com a empresa, né? Qual é o critério da empresa? É basicamente olhar quais requisitos são funcionalidades não, quais são requisitos cores desse projeto. Então, quais têm mais valor de negócio para eles, onde eles pensam que é mais interessante que o software venha com eles. Né? Então, basicamente são cadastrar usuários, controlar permissões, reservar locais de trabalho, editar reservas, editar estações de trabalho, visualizar detalhamento de reservas, filtrar reservas, visualizar mapa interativo, gerar relatórios e alertar sistemas internos da empresa. Todos os requisitos estão muito bem detalhados aqui, depois é só dar uma olhadinha. A gente tem 4 requisitos não funcionais, atualização em tempo real, disponibilidade, performance e rapidez. Nossos requisitos organizacionais são basicamente quais ferramentas para o projeto, e os requisitos externos são LGPD, compatibilidade e acessibilidade. Aqui está o nosso mapa de requisitos feito no Figma, ele está de maneira mais interativa, tanto é que se você clicar nele você pode dar um zoom ou algo do gênero. Ok, temos 10 minutos ainda. Cronogramas e entregas. Agora o meu mano Pietro vai falar um pouco sobre o cronograma. Nosso cronograma foi dividido em 4 partes principais, e a gente separou também pelos meses. A primeira parte foi a preparação, que foi em setembro, referente às sprints de 0 a 2, que foi o que a gente já entregou. Agora a gente está na parte de desenvolvimento, que abrange as sprints de 3 a 6, com foco na construção das funcionalidades. A próxima vai ser a finalização, em novembro, das sprints 7 a 10, com foco no refinamento e preparação do MVP. E a última vai ser em dezembro, que são as sprints 11 e 12, com foco no deploy e o encerramento da matéria. Eu vou dar uma ênfase na nossa sprint 3, que é a sprint atual, mas você pode encontrar todas as nossas sprints detalhadas no nosso Git page. A principal função da nossa sprint 3 atual foram as atividades ligadas ao Moscou. Então, implementar as reservas de locais de trabalho, de acordo com nossos user stories, as edições e cancelamentos também. Então, como entregue Marcos, a gente tem um fluxo completo de reserva funcionando e a validação da revisão técnica. E agora eu vou passar para o meu colega que vai falar sobre a comunicação e colaboração. Certo, vamos passar rapidinho por essa etapa, porque eu acredito que ela tenha sido foco na entrega 1, agora eu acredito que não seja tão necessária assim, mas basicamente nós temos ferramentas de comunicação da equipe, que é o WhatsApp, e reuniões internas, que é o Discord. Comunicação com a empresa é o Slack, que é a ferramenta de mensagem da empresa, e o Google Meet. E aí o versionamento do projeto e do código e a documentação estão no Git e no Git Pages. Basicamente a gente tem o nosso cronograma, que é segunda-feira a reunião da equipe, terça e quinta a reunião presencial da equipe, que é a aula de requisitos, e o final da sprint e revisão e validação com a empresa. A cada 15 dias, são 2 sprints que são validadas com a empresa. A nossa interação com o cliente está tudo detalhado aqui. Agora eu vou falar, o meu amigo Felipe vai falar sobre o backlog do produto. Tudo bem, professor? Enfim, eu vim falar mais sobre o backlog do produto, né? Falar um pouco sobre a característica da solução.
Dentre nossas características, como o Yuri já falou anteriormente, foi 5 características da solução, e cada um é atrelado a um objetivo específico, assim como ele é atrelado também com o User Story. Então, assim, você consegue visualizar a característica da solução específica, ver a característica dela, ver a descrição e ver o que ela atrela ao objetivo específico. Como ele demonstrou anteriormente, você consegue ver, apertando o botão de qualquer um desses aí, você consegue ver o que está atrelado. Então, é bem fácil de ver mesmo. Aí já mostra o objetivo específico, enfim, as informações pertinentes. Isso pode voltar. São 5 entre eles, né? Aí pode ser um pouquinho mais, vou falar um pouco mais dos stories. Pode ser. E os stories são 12 stories no total, né? Cada um relacionado com a característica da solução, assim como não perde esse link, a característica da solução é atrelada a um objetivo específico, que o user story também se atrela a um requisito funcional, né? Então, uma funcionalidade que você tem como usuário, você tem como atrelar com requisito. Então, você consegue ver a descrição, por exemplo, a gente usa aquela metodologia de persona, ação e benefício, né? Então, como persona, a ação, né? E você consegue ver o critério de aceitação também, o benefício e valor. O que ele traz, a solução? Qual é o benefício? Qual é o valor? E você consegue ver o critério de aceitação também. O que ele tem algum critério de aceitação? Isso, a ver, por exemplo, ele linka com o critério de aceitação e passa a descrição e passa mais ou menos o que ele relaciona. Agora eu vim falar um pouco mais sobre priorização do backlog. Eu vou falar um pouco da metodologia que a gente está usando. A metodologia que a gente está usando é Moscow, que é uma técnica que prioriza a classificação em 4 categorias, né, que é o must have, should have, could have e want have. E dentro desse planejamento, a gente criou um sistema, não, a gente está acompanhando um sistema de pontuação que visa dar uma noção de tempo de como e quantas horas a gente vai gastar para fazer essa funcionalidade em si. A gente dividiu em 3, que é uma pontuação de 0 a 5, que é o simples, que fala mais ou menos sobre o tempo, que é em dias, né? Por exemplo, 2 dias de dedicação da equipe, 5, 10 e afim, né? É uma regra de proporcionalidade, regra de 3. E eu vim falar um pouco especificamente cada um, que é o must-have. O must-have também é atrelado, ele tem uma funcionalidade, né? O que ele tem que fazer. Ele é atrelado a um requisito funcional, assim como o user story. E a gente justifica também por que ele é um must, por que ele deve ter na aplicação, né? E também a gente faz aquela pontuação do tempo, que a gente dá um valor à solução. Então a gente colocou 13, 8, 8, 8, 5, 5, 5. Então é mais ou menos isso, o should have, né? O que deveria ter, poderia ter na aplicação, né? Desce um pouquinho. O que poderia ter na aplicação, né? A gente fala que é como se fosse um plus, né? O should, né? Deveria, né, no caso. Filtrar reservas por dia, visualizar detalhamento da reserva. Na mesma metodologia, né? Atrelado a algum user story. Então tem um sentido por que a gente está fazendo isso. Tem um link, tem uma rastreabilidade que você consegue ver através dos requisitos funcionais e user stories. E é a mesma coisa para o could have e won't have. No caso, won't have a gente não conseguiu atrelar a muitas coisas com requisito, né, funcional, mas tem algumas coisas, algumas funcionalidades que a gente pode não ter, né, no projeto. E é isso, tem o could have e won't have. E eu vou passar a palavra agora pro Yuri de novo, que ele vai falar um pouco sobre o nosso MVP. Obrigado e boa noite. Basicamente, nosso MVP foi com base no Moscow, que a gente fez sobre a priorização do backlog, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou as stories, colocou no Moscow, e a partir disso a gente falou, beleza, quais funcionalidades que tem que ter com base no Moscow e com base no Moscow, basicamente. Então, nós tiramos, como nós temos poucos user stories, a gente tirou dos 12, a gente tirou 2 e botou que a gente não vai botar no MVP, vai ser, se conseguir, vai ser um plus, mas o nosso foco principal no MVP são esses 10 user stories, né, que é cadastrar usuários, controlar permissões, cadastrar recursos, editar recursos, reservar sala, ver detalhamento, filtrar reservas, editar e cancelar reserva, visualizar mapa e reservar estação. Esses são os nossos 10 user stories, nossos 10 funcionalidades do backlog que vão estar no nosso MVP. Basicamente, o nosso critério, acho que eu já expliquei, foi feito com base no Moscow, e esse Moscow foi feito analisado pela equipe e pela empresa. Então, basicamente, sentamos e falamos quais geram um grande valor nesse software para vocês e atendem às dificuldades atuais que vocês enfrentam no projeto ou no processos que são descritos no GitPages. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a engenharia de requisitos. Nossa engenharia de requisitos foi dividida em 6 partes, tá? Eu vou separar o que é cada uma, o que ela faz, como faz e o que ela entrega. A primeira parte é o planejamento e iniciação. Ela faz o levantamento inicial das necessidades do escopo do projeto. A gente faz isso com as nossas entrevistas no meeting, nosso brainstorm com a empresa, né? E o objetivo dela é entregar um documento de visão, uma lista preliminar de requisitos e funcionalidades. A segunda parte é análise e especificação. Ela faz um refinamento e a classificação da priorização das funcionalidades que a gente já levantou. E a gente decidiu priorizar usando o Moscow. Então a entrega dela é justamente esse backlog do produto priorizado, os requisitos detalhados e consistentes. A gente também tem a análise e a especificação do projeto. Então a gente vai ter uma documentação clara das estruturas das funcionalidades, e a gente faz isso pela escrita das histórias de usuários e as definições dos critérios de aceitação. E o que ela nos entrega é um histórico de usuários prontos para o desenvolvimento no GitHub de Projects.
A gente tem também o nosso design, é a validação das propostas de soluções e da experiência dos usuários antes da implementação. Então a gente faz isso com as prototipações de interfaces, e a gente espera como entrega protótipos validados pelo cliente, confirmando, com a confirmação do alinhamento da solução de técnicas de acordo com a necessidade. A gente também tem o nosso quarto passo, que seria a implementação, certo? O que ela faz, que é manter a conexão entre os requisitos especificados e o código que ela está implementando. E a gente faz isso com as rastreabilidades das issues pelos commits do GitHub. Então a nossa espera é uma entrega de um código-fonte rastreável, garantindo que tudo seja desenvolvido com um propósito. Nosso quinto passo é o teste e a validação, que é para garantir a funcionalidade do nosso sistema, com os critérios de aceitação. A gente faz isso com nossas sprints reviews, né, junto com os nossos testes de aceitação e os nossos testes automáticos. E a gente espera um incremento de software aprovado pelo cliente com uma coleta de feedback para o próximo ciclo, né, já que no nosso próximo ciclo, a implementação e entrega. Então a gente precisa garantir que os requisitos e a entrega do MVP está completamente funcional e aprovado, né, e a gente espera que o projeto seja finalizado de acordo com a necessidade da empresa. E pode passar. Tá. Pode passar, Pedro. Agora quem vai Beleza. falar aí, meu Guzmão aí. Vou falar agora um pouco sobre o DOR e o Dodge. O DOR, ele meio que vai estabelecer, no meio, né? Ele estabelece os critérios mínimos que uma história de usuário deve atender pra gente considerar que ela vai estar pronta para desenvolver e tal. O objetivo dela em si é garantir que todo o time vai entender o escopo, as dependências e os critérios pra ninguém ficar perdido, não ter ambiguidade entre ninguém do time, um acha que vai fazer outra coisa e outro acha outra parada. Aí, aqui tem alguns tópicos, eu separei alguns tópicos aqui. Primeiro, clareza e compreensão, que é importante para todos compreenderem, que a história tem que estar escrita de forma clara no formato como, na persona, quero ação, para benefício. Também tem rastreabilidade como característica de solução e requisito funcional correspondente. Isso os meus colegas anteriores já falaram um pouco, então eu não vou me aprofundar demais. Todos os termos e fluxos estão compreendidos pelo time de desenvolvimento e pelo Product Owner. Isso é importante, todo mundo tem que estar entendendo para onde vai o produto que a gente vai fornecer. Os critérios de aceitação são definidos e eles têm que ser definidos, revisados e testáveis. E eles têm que representar o comportamento que o usuário espera, né? Sem nenhuma ambiguidade, alguma coisa errada ali. As dependências que a gente colocou. A principal dependência no momento que a gente identificou e que provavelmente a gente vai ter, vai ser dependências técnicas de design do Figma, que a gente deu uma penada ali para conseguir botar todas as ideias na mão, na prática. E o impacto de cada dependência está mapeado e não bloqueia o início do desenvolvimento. Então, todos os impactos têm que estar mapeados para não impactar na hora que a gente for iniciar, na hora de desenvolver. A estimativa e priorização. Ela foi priorizada no modelo Moscou, no Must, Should, Could, Want, igual o Felipe falou agora. Ela faz parte de uma sprint planejada e possui critérios de aceite acordados. A aprovação. Product Owner revisa e aprova a história do desenvolvimento. A história foi discutida e refinada em Backlog Refinement. Agora o Dodge. Enquanto um era para começar, isso aqui é para terminar, né? São os critérios que vão definir se o projeto está realmente pronto, que uma funcionalidade está completa, no caso. Todas as funcionalidades descritas nos critérios de aceitação foram implementadas integralmente, é importante para você considerar se uma funcionalidade está feita, né? E a funcionalidade está integrada e testada no ambiente de desenvolvimento. Aí aqui a gente já consegue uma correspondência do Dodge com o DOR. Testes. Foram realizados os testes unitários e da integração da interface. Aqui, UX, UI e Performance. O design está seguindo o padrão implementado no Figma. A interface é responsiva e funcional em navegadores, né? O desempenho está dentro dos parâmetros esperados. Tipo, a autorização em tempo real, no caso das cadeiras ali, das salas, está em tempo real, é importante que esteja. Documentação técnica e de usuários atualizada. Logs e notificações implementados conforme especificado na documentação do projeto. Deploy versionamento é um incremento que foi implantado em ambiente de homologação e produção, e todos os bugs críticos identificados foram corrigidos. Isso daqui é meio óbvio, né? Não dá para você entregar um negócio com bug crítico. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho aqui das nossas lições aprendidas, né? Que esse daqui, tivemos alguns desafios meio chatinhos. O primeiro desafio que a gente apresentou foi o backlog, que era um sistema muito complexo, e a gente estava quebrando muita cabeça para definir o que ia vir primeiro. Porque tem muitas demandas com importância semelhante, então para você decidir o que vem primeiro ali, dá uma pegada, um acha uma coisa, outro acha outra. Aí a ação de melhoria que a gente fez foi garantir que todo mundo participasse, né, da definição e priorização das tarefas. Foi a melhor medida ali que a gente achou para resolver no momento. Outro desafio, criação do user story, que entra na mesma parada do backlog, que a gente teve dificuldade em definir critérios de aceitação e problemas na priorização. Aí aqui a gente já realizou um workshop de refinamento e utiliza uma técnica do Moscou para priorizar as funcionalidades de forma mais estruturada, né. Agora vem o maior desafio que o grupo teve, que foi o design do Figma, que a equipe não tem muita experiência no design, né? E para quem não tem muita experiência, passar as ideias do papel da mente pra tela tava difícil. Tava complicado, tava feio, tava esquisito, tava ruim. Aí a gente teve que investir um tempinho ali para estudar, né, UX e UI, para conseguir pelo menos fazer uma interface ok, respeitando os parâmetros. Aí a gente pegou vários templates como referência também, para conseguir montar direitinho. Resumindo, a gente teve que estudar bastante para conseguir ir a fundo nesse design. E agora o desenvolvimento. O desafio foi que a gente tá focando muito na matéria, a gente acabou ficando meio sem tempo para codar, né, programar. Aí a gente, com ações de melhoria, a gente reorganizou as tarefas, né, de distribuição, estabeleceu bloco de tempo e tal.
Aí aqui embaixo tem uns quadradinhos, com o que eu falei. Basicamente é isso, professor. Essa é a nossa apresentação. Esperamos o seu feedback em relação a essa entrega 2. Tudo que foi comentado aqui está dentro do Git Pages. E é isso. Valeu.